Muita gente pergunta se a prisão em flagrante dura até 7 dias. Isso é uma lenda urbana. O flagrante não tem um lapso temporal exigido por lei para que valha. O artigo 301 do Código de Processo Penal e aqueles que o acompanham, aqueles artigos que sucedem o artigo 301 do Código Penal, dizem que estará em flagrante delito e que, portanto, poderá ser preso pela autoridade policial, poderá ser preso até mesmo pelo cidadão comum do povo, todo aquele que tiver acabado de cometer um crime, que estiver cometendo esse crime, estiver em perseguição logo após o evento criminoso perpetrado por ele, ou ainda que seja localizado pelas autoridades logo em seguida à prática do crime, com pertences, com objetos que façam presumir que ele foi o autor desse crime. Eu te garanto que você, em anos e anos de faculdade, lendo livros e mais livros sobre o assunto, você nunca ouviu falar da prisão em flagrante de maneira tão tranquila e tão objetiva quanto agora. É isso que o site Simplifica Direito visa conseguir, visa fornecer para você, internauta, para você, aluno, para você interessado nas coisas do direito de maneira rápida, ágil e objetiva. O site Simplifica Direito está aí para que você o conheça. Depois você inscreve no canal, dá um like e acessa lá, porque você vai ouvir falar de um monte de detalhes, de um monte de truques, de um monte de estratégias que você não tinha ouvido dizer até então. Por exemplo, quando é possível prender por pensão alimentícia e quando é possível ser solto por causa de pagamento de pensão alimentícia. Onde é que está escrito isso na lei civil brasileira? É muito fácil, é muito simples, é muito objetivo aprender as regras e as minúcias e os detalhes da prisão civil por inadimplemento, por falta de pagamento de pensão alimentícia, que nós chamamos de alimentos. O devedor de alimentos, ele é citado para provar que pagou, demonstrar que não tem condições de pagar ou pagar aquilo que está devendo. Até um número de 3 prestações mais recentes, ele poderá sim ser preso, mas ele será preso e solto imediatamente após quitar o débito. Então, se o devedor de alimentos, por exemplo, fica sem pagar os 3 últimos meses de pensão alimentícia e o credor desses alimentos, seja a criança filha do devedor, seja a genitora, a mãe da criança, representando o filho, o credor poderá executar essas 3 últimas prestações sob o rito da execução por dívida alimentícia previsto no Código de Processo Civil. E cobrando esta dívida, emular, provocar a citação do devedor para o pagamento desse crédito em até 72 horas. É o prazo que o devedor vai ter para pagar, para provar que já pagou ou justificar porque não paga. Se ele não fizer nenhuma das 3 coisas, ou se ele provar que já pagou, mas o juiz não se convencer dessa prova, ou se ele se justificar porque não paga, mas igualmente o juiz não se convencer dessa justificativa, aí sim ele poderá ter a sua prisão civil decretada por 30 a 90 dias. Essa prisão é comum? É como todas as outras prisões? Não. Ela não é uma prisão criminal. Ou seja, a prisão civil do devedor de alimentos não gera reincidência criminal para ele. Não gera maus antecedentes para o devedor de alimentos. Além disso, a lei fala, o novo Código de Processo Civil fala, essa prisão terá que ser em regime fechado, porque ela é coativa. Ela visa o quê? Ela visa compelir o devedor a pagar e a pagar rápido. Essa prisão será em regime fechado, porém será em regime fechado
apartado dos outros presos ali detidos por crimes perpetrados. Ou seja, será uma prisão em regime fechado especial, tá? E ela também não vai durar necessariamente os 30 dias exigidos pelo juiz, impostos pelo juiz. Assim que o devedor pague a pensão alimentícia, pague as 3 últimas parcelas dos alimentos em atraso, ele será imediatamente posto em liberdade. Isso já constará na ordem de prisão a faculdade de soltar o devedor de alimentos logo em seguida ao pagamento da dívida alimentar recente demonstrada. Solto significa que o devedor não mais poderá ser cobrado por dívida alimentar? Não. A decisão que decreta a prisão civil por alimentos, assim como todas as demais decisões proferidas pelo juízo no âmbito dos direitos de família, vale para o aqui e para o agora. Não transita materialmente em julgado. O que significa isso? A relação de família, à luz do direito, é uma relação continuativa. Ela muda toda hora. E assim também as providências judiciais necessárias para manter saudável, para blindar essa relação de família à luz do direito, também são continuativas. Elas também se modificam conforme metamorfoseiam as relações familiares que ensejam a tutela do juiz, que ensejam a decisão judicial. Então é bem possível que o devedor de alimentos volte a dever alimentos. Se ele voltar a dever alimentos, poderá voltar a ser preso. E assim sucessivas vezes, tantas quanto o seu calote, o seu inadimplemento, faça valer a lei processual civil. Também é possível que o devedor de alimentos deva inúmeras prestações. Só as 3 mais recentes vão ensejar a sua prisão. Nada impede que o alimentado, que a criança ou a mãe da criança, execute o devedor de alimentos pelo restante do valor devido, não recente, mas aí como uma execução civil comum por dívida, com citação, penhora, leilão e não necessariamente sob pena de prisão. Ok? A relação alimentar, gente, eu já disse, ela é continuativa, como tudo no direito de família. Então nada impede que esses alimentos, essa pensão, estipulada em determinado valor, hoje, possa vir a se modificar amanhã ou depois, conforme aumente a capacidade de pagar, conforme aumente a fortuna do devedor de alimentos, ou conforme diminua a necessidade do credor de alimentos, da criança, da pessoa que se beneficia com a pensão alimentícia. Esse valor pode ser alterado para mais ou para menos e pode inclusive ser extinta a obrigação alimentar no caso, por exemplo, do alcance da maioridade, da demonstrada desnecessidade desses alimentos pelo até então, outrora, alimentado, receptor, credor da obrigação alimentícia. Gostaram? Super fácil, super rápido, super tranquilo e objetivo. Você vai saber dessas e outras intrincadas dúvidas, na verdade de fácil resolução, no site Simplifica Direito, comigo, Renato Zupo, juiz de direito e professor há 22 anos e com outros craques, experientes, renomados profissionais do direito. Inscreva no canal, te espero lá. Um abraço.